Olá, que a graça de Cristo inunde a sua vida e o seu lar também. A nossa aula da escola dominical de hoje vai tratar ainda sobre o sentido da vida, esta série de mensagens que nós estamos fazendo. E hoje nós vamos estudar Eclesiastes capítulo de número 6, versos de 1 a 12. Nós vamos então ler cada texto no seu devido momento, mas deixa a sua Bíblia aberta, seja no seu celular, seja a sua Bíblia física mesmo, né? Olhando essa questão do sentido do coração, isso nos lembra nessa época da Reforma, quando o reformador João Calvino ele se referiu então à causa dos males sociais. E ele respondeu a essa pergunta dizendo que o coração é a causa dos males sociais. Veja que nosso Senhor Jesus também disse que o coração é a origem de todos os males, as coisas ruins, em Mateus 15, 19 e nos textos paralelos. Veja que o texto e o contexto dessa mensagem de Eclesiastes, aqui do capítulo 6, eles iniciam a partir do capítulo 5, verso 9. E para melhor entender esse texto, é melhor olhar para a estrutura desse texto. E essa estrutura desse texto vem então a palavra quiasmo, ou a estrutura quiástica. E ela pode ser definida como uma estrutura que trabalha de uma forma lógica, progressiva, isto é, ela tem início, meio e fim, e ela vai repetir os temas que são colocados no livro de Eclesiastes. Entretanto, a parte mais importante de uma estrutura quiástica é exatamente o meio da estrutura e não o fim dela. Esse gráfico aí que você está vendo, ele vai então mostrar aí a letra A, que vai tratar, por exemplo, da insuficiência das riquezas, e na parte de baixo a letra A com um sinal, a insuficiência e o esforço da sabedoria humana. A letra B vai tratar a pequena duração da vida humana, e a B com aquele sinal, a infelicidade da vida humana. Mas a parte central do texto, nesse quiasmo, como é chamado aqui na estrutura do texto, é a bênção de Deus e também a negação da bênção de Deus. Então hoje nós vamos ver como o coração humano, ele vai reconhecer ou vai negar a bênção do Senhor. É como as pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo e as pessoas que negam o Senhor Jesus Cristo. Voltando agora para o texto, o pregador aqui de Eclesiastes, nesse versículo primeiro, ele começa negando a bênção do Senhor. O seu coração nega. Veja que no verso 1, ele diz: há um mal que vive debaixo do sol e que pesa sobre todos os homens. Veja que no dicionário da Bíblia de Almeida, o Dr. Werner Cashel e o Dr. Zimmer nos dizem que mal aqui significa qualquer coisa que não está em harmonia com a ordem divina, com aquilo que é moralmente errado, ou um pecado que a palavra de Deus fala, aquilo que prejudica, dizem eles, ou fere a vida e a felicidade de uma pessoa, aquilo que cria a desordem, o caos no mundo. Pode ser também, em segundo lugar, eles dizem o sofrimento. O mal pode ser um sofrimento. Em terceiro lugar, pode ser uma desgraça, né? Pode ser ali um terremoto, um maremoto, né? Um tsunami, alguma coisa gigantesca que vem assolar e traz uma desgraça. Pode ser um dano também
um crime, alguém que é morto, alguém que mata, alguém que morre, não é? Pode ser uma calúnia, não é? Alguém que fala mal contra o seu próximo. Então o que nós vemos aqui nessa perícope, nesse texto, é um coração incrédulo. O que ele sente, o que ele está medindo, o que ele está avaliando, esse é um ponto importante aqui. 4 questões nós vamos ver aqui sobre esse coração incrédulo. Primeiro, o coração incrédulo, ele está só vendo aflições. Olha o que o pregador de Eclesiastes ele diz aqui no verso 2. Ele viu que há um mal debaixo do sol e que pesa sobre todos os homens. E agora 2 pontos, é uma oração explicativa o verso 1. E o que ele vai explicar? Verso de número 2. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes o estranho o come também, isto é vaidade e grave aflição. Então veja que o coração incrédulo, ele só vê aflições. E veja que no final do texto, do verso 2, ele diz que as pessoas trabalham e que deveriam gozar do bem do seu trabalho, mas quem sabe ficam doentes ou estão desempregadas, se nós pudéssemos colocar isso nas situações atuais, ou estão sob uma pandemia, como as pessoas estão hoje, e as pessoas incrédulas, o coração incrédulo só vê as aflições, não vê o que Deus poderia trazer de bom aqui. O coração incrédulo, ele só vê um mal debaixo do sol, como está no verso 1. Não vê a bênção divina na vida das pessoas. Como diz aqui no capítulo 5, 18 e 19, no capítulo 2, verso 24 e seguintes, no capítulo 3, verso 12, no capítulo 8, verso 15, no capítulo 9, de 7 a 9, que repete esse refrão que nós falamos no início, essas repetições, que é o direito ou é o privilégio do homem comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho com que se afatigou debaixo do sol. Não é? Eclesiastes 5, 18 e 19. O coração incrédulo ele só vê o mal que está ocorrendo debaixo do sol. Em segundo lugar, ele só vê a grave aflição de não poder gozar da riqueza, seja injusta ou não, pois o estranho é que há de desfrutar essa riqueza. Em terceiro lugar, o coração incrédulo só vê aflições mesmo, não vê um Deus todo-poderoso agindo, não é? O verso 2 diz, é o homem a quem Deus... Veja, é a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra. No entanto, ele não vê esse Deus que age em todas as circunstâncias, dando vida às pessoas ou as ceifando, dando o pão de cada dia, abrindo novas oportunidades, dando dias e mais dias sobre as pessoas, vendo a família, vendo a prosperidade. As pessoas só veem então aflições. O coração incrédulo, além de ver as aflições, ele só murmura. Dos versos 3 a 6, veja o que ele diz aqui. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Olha que terrível! Verso 4, pois debalde vem o aborto, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, todavia tem mais descanso do que o outro. Veja o que Jesus disse aqui em Lucas 12, de 15 a 20. E ele diz, tende cuidado e guardai-vos de toda a avareza, porque a vida
de um homem, a vida de uma pessoa não consiste dos bens que ele possui. Ele lhes proferiu uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? E assim Jesus conclui: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Veja que o coração humano não só ele só vê aflições, mas ele só murmura muitas vezes. O coração humano, além disso, em terceiro lugar, é incrédulo. O coração incrédulo é insatisfeito. Veja o verso 7, diz, então: todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. O coração incrédulo é insatisfeito, porque vê que o seu trabalho nunca satisfaz o seu apetite. Ele sempre está querendo mais, ele sempre está buscando mais, ele não se contenta com aquilo que ele alcançou, ele é sempre insatisfeito. O coração incrédulo é insatisfeito também porque ele só procura vantagem. Olha o que diz o verso 8: pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre sobre que sabe andar perante os vivos? Então o coração incrédulo ele é insatisfeito e ele só busca vantagem. Se não houver vantagem, ele não está satisfeito. Em terceiro lugar, o coração incrédulo ele é insatisfeito, como está no verso 9: melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O coração incrédulo é insatisfeito também porque ele só anda atrás da cobiça. Em último lugar, nós vamos ver que o coração incrédulo, ele não só, ele só vê aflições, ele só murmura, ele de fato aqui é insatisfeito, mas em último lugar, em quarto lugar, o coração incrédulo, ele é contencioso, isto é, ele está sempre brigando, ele está sempre numa guerra ou interior, uma guerra exterior ou uma guerra com Deus. Veja o que diz aqui o verso de número 10. A tudo quanto há de vir já se lhe deu o nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender quem é mais forte do que ele. O coração incrédulo é contencioso, porque ele vai brigar assim com Deus, com o próximo, e às vezes até briga com ele mesmo. Ora, a vida, irmãos, ela é passageira. É Deus quem controla e quem dirige todas as coisas. Tiago, lá no capítulo 4, versos 15 ou 14 e 15, ele diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida, diz ele? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então o coração contencioso vai ser um coração brigão, ele vai estar sempre insatisfeito, brigando com Deus, com as pessoas, com ele mesmo. Por que eu não fiz desse jeito? Por que as coisas aconteceram assim? O coração incrédulo, ele
é contencioso e busca o que lhe pode trazer vantagem. O verso 11 diz: é certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isso ao homem. Então veja, só busca vantagem. E em último lugar, o coração incrédulo é contencioso, pois só avalia depois que perde ou está próximo a perder. Olha o que diz o verso 12: pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra ou perde como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Então o coração incrédulo, ele só vai avaliar muitas vezes, ele é contencioso e vai só avaliar ou quando perde ou está próximo então a perder. Como é que nós aplicamos isso? Em resumo, nós vimos que o coração, o sentido do coração é afirmar ou negar a bênção do Senhor. No texto, o coração incrédulo só vê aflições. Verso 2, ele só murmura, versos 3 a 6, ele é insatisfeito, versos 7 a 9, ele é contencioso, ele está em guerra, versos 10 a 12. Veja que Jesus disse ali em Mateus 15, 19, na Nova Versão Internacional: do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. O profeta Jeremias diz muito bem: enganoso é o coração, e mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? É por isso que nós devemos estar alertas, como disse o sábio de Provérbios, Provérbios 4, 23, sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes ou as saídas da vida. O que fazer, então, para aplicar essa mensagem, o sentido do coração? Entregue agora o seu coração a Jesus. Se ele é desesperadamente corrupto, como diz o profeta, se Jesus disse que como dele saem os maus desígnios, eu tenho que entregar a minha vida a Jesus. Eu não tenho como viver só, então, vendo aflições, murmurando, insatisfeitos ou brigando. Isso não vai me levar, eu tenho que ver as bênçãos de Deus. O sábio de Provérbios, ele tinha diante de si muitas coisas que ele poderia enxergar, mas o seu coração era um coração incrédulo, não é? Ele fala várias vezes que Deus deu a bênção ao homem de comer, beber, gozar cada um do bem de todo o seu trabalho com que se afatigou debaixo do sol. Mas o homem não é assim. Por isso que quando nós estamos sem Jesus, nós somos pessoas que são tremendamente tristes, depressivas. É por isso que vivemos numa geração totalmente depressiva, que tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada. Então entregue o seu coração a Jesus e você vai e comece a crer na palavra e nas promessas do Senhor. A palavra de Deus, ela é atual, apesar de muitos dizerem que ela não é mais válida ou atual para os dias modernos. A palavra de Deus, ela é atual. Isaías diz que a erva se seca, a flor se murcha, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Entregue o seu coração a Jesus. Busque a sua satisfação no Senhor. Busque a sua alegria que está no Senhor e você vai perceber que você vai descobrir agora um sentido novo no seu coração. Os dias serão diferentes, a sua expectativa será diferente, a maneira de você lidar
com as situações difíceis, sejam elas de doenças, sejam situações financeiras, sejam de lidar com as pessoas, com o filho, com a mulher, com o marido, com as pessoas no trabalho, você vai ter uma maneira de lidar diferente. Entregue o seu coração a Jesus. Confia no Senhor e Ele há de trabalhar naquela circunstância da sua própria vida. Que Ele lhes dê o sentido do coração. Que o Senhor abençoe a sua família. Que o Senhor o guarde. Amém.